Olá para você, seja bem-vindo ao canal, eu sou a Jaque e estamos aqui firmes e fortes fazendo a leitura diária da Bíblia, onde estamos no momento no livro dos Salmos. Esse livro a gente começou por esses dias, a gente vai ter aí longos meses pela frente falando somente sobre o livro dos Salmos. A gente vai descobrir quantas orações Davi fazia ali para Deus em momentos de angústia, momentos de alegria também para agradecer, para celebrar. A gente vai perceber também que tem muitos salmos que nós vamos lembrar com canções, com louvores que a gente ouve, porque muitos louvores, muitas músicas foram inspiradas, através do livro dos Salmos. E é muito legal quando a gente pega um livro como esse, que é tão famoso, tão lindo, é o maior livro da Bíblia, e a gente pode tirar tantas lições assim preciosas pra gente, né? E eu quero convidar você a embarcar nessa jornada comigo. Se você é novo no canal, seja mega bem-vindo aqui. Aproveita, já fica inscrito, ativa aí o sininho para você não perder os próximos vídeos, porque todo dia nesse horário tem leitura aqui, tá, gente? Eu costumo dizer assim, que eu sou aquela pessoa chata que vai lembrar você de ler a sua Bíblia todo dia. E eu falo isso insistentemente, porque na minha vida trouxe um impacto muito maravilhoso, positivo. Eu costumo dizer que as lutas elas não diminuem, né? Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente continua enfrentando lutas, batalhas, a gente continua enfrentando assim tristezas, alegrias, mas assim o que a Bíblia nos ajuda é enxergar a situação através dos olhos de Deus, a enxergar com uma outra ótica, a gente não ficar com o coração pesado, ferido, amargurado, mas entender que Deus tem o controle de todas as coisas. E muitas vezes quando a gente vem para as Escrituras, a gente descobre o quanto de coisas erradas nós aprendemos ao longo da vida, dentro das igrejas, ou com família, ou com amigos, porque nós mesmos não tivemos esse hábito de nós mesmos ali procurar, cavucar ali na Bíblia as coisas que estão ali escritas, né? Então esse é o meu desafio para você. Se você acha que pode ser bênção na sua vida, que você pode aprender um pouquinho mais, se você tem aquela preguiça de ler a Bíblia todo dia, então eu vou estar aqui para estar sempre te lembrando. Aí aproveita e compartilha o canal com um amigo, com alguém, com uma mãe, uma avó, alguém ali que precisa todo dia ter aquela injeçãozinha de fé no coração, sabe? Ter aquela motivação, porque a fé ela vem pelo ouvir, é o que está escrito na palavra de Deus. E eu vou ouvir o quê? Vou ficar ouvindo o YouTube? Vou ficar ouvindo as tragédias assim que a gente tá cansado de saber por aí? Não, nós vamos ouvir a palavra de Deus. E é sobre isso que se trata o canal e é sobre isso que eu vou falar aqui todo dia, sempre, até quando Deus permitir. O tema de hoje, gente, eu quero falar sobre integridade, eu quero refletir com você se somos íntegros de verdade, a ponto de nós pedirmos coisas, orarmos a Deus algumas coisas e a gente pegar e falar assim, Senhor, vem me julgar segundo a minha própria integridade. Será que a gente está nesse nível? Será que a gente pode falar coisas assim para Deus, para que Deus venha nos julgar, nos favorecer segundo a nossa integridade? Uma coisa eu vou falar para vocês, o Senhor, Ele conhece, Ele sonda todos os corações, Ele sabe o que está acontecendo nesse momento aí no seu coraçãozinho, Ele sabe se o seu pensamento está ligado nele, ou se você está assistindo o vídeo, mas ao mesmo tempo preocupado com tantas coisas. O Senhor sabe o que se passa no coração de todos nós. A gente não tem jeito, não adianta se esconder. Do Senhor a gente não se esconde. A gente pode se esconder do colega, da família, a gente pode se esconder da galera da igreja, mas do Senhor a gente não se esconde, tá bom? Mas antes da leitura, vamos falar com Deus, vamos orar pedindo que Ele nos ajude na sua infinita graça, abrindo a nossa mente e nosso entendimento para a palavra que a gente vai ler logo a seguir. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia, porque o Senhor é bom. E eu te agradeço porque o Senhor é tão maravilhoso e tem dado para nós mais um dia, mais uma oportunidade de a gente ler a Tua palavra, aprender um pouco mais. Não é uma caminhada fácil, porque se fosse assim, todos iriam percorrer esse caminho, mas eu peço, Senhor, que mova os corações para que as pessoas leiam a Tua palavra, para que elas Te conheçam, para que elas caminhem com o Senhor e para que elas descubram as coisas maravilhosas que o Senhor tem para quem escolhe esse caminho. Eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está me assistindo, a casa dela, tudo que ela tem. Visite essa família, essa casa com a Tua paz.
E que esse vídeo seja de repente uma direção, ó Deus, que a tua palavra fale ao coração dessa pessoa. Eu posso só falar aqui, mas o Senhor pode falar diretamente ao coração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, pega lá a sua Bíblia então, seu celular, o que você tiver fácil, tá? Se você não tiver, não se sinta constrangido, eu vou pedir que você me ouça, coloque aí um fone de ouvido para você não perder a leitura, mas depois vai lá na sua casa e leia a Bíblia, tá? Essa é a ideia. E hoje nós vamos ler Salmos 7, em que está escrito assim: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que não me devorem como um leão e me despedacem sem que ninguém me socorra. Senhor, meu Deus, se eu agir assim, se há injustiça nas minhas mãos, se paguei com mal ao que estava em paz comigo, ou se, sem razão, deixei meu inimigo impune, que o inimigo me persiga e me alcance, calque minha vida no chão aos seus pés e deite minha honra no pó. Ergue-te, Senhor, na tua ira, levanta-te contra o furor dos meus inimigos. Desperta-te, meu Deus, tu que decretas a justiça. Reúnam-se as nações ao teu redor, assenta-te acima delas nas alturas. Ó Senhor, julga os povos, julga-me segundo de acordo com a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Que a maldade dos ímpios cesse, mas que o justo se estabeleça, pois tu, ó Deus justo, provas o coração e os pensamentos. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta indignação todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus afiará sua espada, seu arco já está armado e pronto. Já preparou armas mortais, aprontando suas flechas venenosas. O ímpio gera a perversidade, concebe a maldade e dá à luz a falsidade. Quem abre uma cova e a torna mais profunda, acabará caindo na cova que fez. Sua maldade recairá sobre sua cabeça e sua violência atingirá seu próprio crânio. Eu louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Quando eu terminei de ler esse salmo tão curtinho, tão especial, eu lembrei da música da Aline Barros, né, Consagração, quando ela fala assim, né, eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Olha que legal, a gente começa a lembrar dos louvores e a gente começa a identificar nos salmos algumas passagens, alguns versículos em que de repente eles foram inspirados para serem escritos. Mas como eu disse no começo do vídeo, gente, aqui é um momento em que Davi, ele expressa assim, uma confiança em Deus, ele pede proteção contra outras pessoas, contra os ímpios, né? E ele fala muito de justiça aqui. Em vários momentos ele pede assim, para o Senhor agir com justiça, faça justiça, né? E ele pede inclusive para que ele mesmo seja julgado por Deus, conforme a integridade que há nele. E ele fala, julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Quando eu li isso daqui, eu fiquei pensando quantos de nós podemos dizer isso para Deus, né? Senhor, que o Senhor venha fazer justiça na minha vida segundo a integridade que há em mim. A gente às vezes não tem um exame de consciência para a gente saber em que passo nós estamos no quesito integridade diante de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus faça justiça com o outro, né? Que o Senhor venha ferir os nossos inimigos, que o Senhor venha agir com vingança contra aqueles que nos ferem, aqueles que nos perseguem, mas esse mesmo Deus é aquele que age com justiça sobre nós e sobre as nossas obras. E eu gosto de pensar que quando a gente lê passagens assim, é quando um exame de consciência se faz necessário a gente fazer, sabe, gente? Porque é muito fácil a gente sempre querer que Deus julgue o outro e tire o nosso da reta, mas as coisas com Deus, elas não funcionam assim. A gente vê Davi mesmo naquela oração, né,
naquele momento que ele fala com Deus, né, a respeito assim de pedir uma justiça, que o Senhor venha agir, ele louva ao Senhor, ele agradece ao Senhor, mas ele não tira o dele da reta. Só que ele, assim, ele tem no coração dele de que ele era uma pessoa íntegra e, portanto, Deus poderia julgá-lo segundo essa integridade. E Davi também lembra que só Deus é quem conhece os corações. Olha o que o texto diz, quando a gente vai no versículo 9, provas o coração e os pensamentos. Gente, só o Senhor pode fazer uma coisa dessas. Eu costumo dizer que, assim, às vezes as pessoas parecem que são perfeitas e irrepreensíveis, elas podem até parecer, até transmitir, mas existe uma grande diferença entre parecer e de fato ser. E o de fato ser, só Deus conhece. Então, eu quero deixar nesse vídeo essa reflexão para que a gente comece a olhar um pouco mais para nós, dentro de nós, fazer um exame mesmo assim de consciência e se perguntar: Senhor, eu tenho sido íntegro de verdade? Eu posso fazer essa oração como o Davi fez? Porque se falta integridade em mim, que o Senhor trabalhe na minha vida, trabalhe no meu coração, sabe, gente? Integridade é uma coisa assim que infelizmente parece que os anos vão se passando e a gente começa a ver que está faltando em tantos ambientes, né? Falta às vezes na igreja, falta no trabalho, falta em casa também. A gente não tem assim pessoas de confiança íntegras, né? Pessoas que vão manter a sua palavra, pessoas que vão fazer o certo, mesmo que todos estejam fazendo errado, pessoas que vão fazer o certo, ainda que ninguém esteja vendo, sabe? Pessoas íntegras, retas, assim, que perseguem ali uma conduta, sabe? Persegue um valor, eu diria dessa forma. E eu creio que nós precisamos nos voltar a esse lugar se a gente se perdeu em algum momento em que deixamos de ser íntegros diante de Deus e diante dos homens. Que o Senhor nesse dia ele possa trazer a nós um pensamento, uma reflexão, para que se a gente reconhecer em nós que estamos falhos nesse ponto da nossa vida, que a gente possa se arrepender, nos voltar ao Senhor, pedir que Ele molde o nosso coração, porque afinal de contas, Ele prova o nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos. É como Salmo 139, nós vamos chegar lá daqui um tempo. Mas depois dá uma lida lá, Salmo 139. O Senhor conhece a gente por inteiro e dele nós não podemos nos esconder e não podemos escapar. Eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido e tenha abençoado você. Eu convido você que quando esse vídeo terminar, dá uma lida no Salmo 7, reflete sobre ele, reflete sobre a sua conduta diária, a sua conduta na sua rotina e pegue para você onde você está falhando no quesito integridade, se você também estiver falhando. E se a resposta for sim, se volte para o Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele é rico em perdoar. O que não pode é a gente ter o exame de consciência, a gente saber que nós estamos fazendo algo de errado e persistir no erro. Isso não vale. Na palavra de Deus a gente precisa assim, sabe, gente, nos moldar a esse modelo. Não esse modelo nos moldar, se adequar ao nosso estilo de vida, é o contrário. Nós temos que nos adaptar a esse modelo se nós quisermos conhecer o Senhor mais de perto, se a gente quiser que o Senhor fale conosco, se a gente quer realmente habitar no céu, nós precisamos dessa palavra, precisamos vivê-la e sermos transformados por ela. E eu costumo dizer, transformação na vida de uma pessoa, a gente não consegue fazer sozinho e a gente não consegue fazer por nós mesmos. A gente só consegue fazer buscando ao Senhor pela sua palavra, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.